o que mais embarrera a gente não receber é o não senso de merecimento. Quando a gente não se sente merecedora, quando a gente não se sente merecedor, a gente intercepta esse fluxo. Isso tem a ver com a autoestima. E por isso eu falo autoconhecimento. Nem todo dia a gente vai acordar com a autoestima lá em cima, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas quando a gente reconhece esse lugar, que a nossa autoestima está em baixa, e a gente intercepta, né, esse senso de merecimento, a consciência já é o primeiro passo para você conseguir transformar. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Gracema Freitas e esse é o nosso papo, a gente inventa. E, gente, o que a gente está inventando hoje? Hoje a gente vai conversar com a Sandra Strauss, mestre em Cabala. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda! Feliz Ano Novo para todos nós. Que bom estar aqui com vocês, que convite especial para a gente começar a inaugurar 2026 falando de boas energias. Porque Cabala é isso, uma sabedoria milenar que traz para a gente um conhecimento de como a gente se melhora. E nada melhor do que começar o ano se melhorando. Nossa, e a gente quer que esse 2026 seja, olha, bombado. Sandra, conta pra gente uma coisa. Você falou aí um pouquinho, mas eu queria que você explicasse de forma simples o que é Cabala. Cabala é uma palavra em hebraico que significa receber. A gente acha que receber é algo passivo, mas Cabala é um mecanismo de ação de como a gente aprende a receber tudo aquilo que a gente precisa para expressar a nossa essência, para expressar o nosso melhor. Né? A gente entra esse ano querendo ser a nossa melhor versão, é o que eu mais escuto dos meus alunos, e para isso a gente precisa aprender a receber. Receber amor, receber saúde, receber alegrias, prosperidade. O que intercepta esse fluxo da recepção somos nós mesmos. Aí ao longo da entrevista do nosso podcast, nesse papo a gente inventa, a gente vai poder falar o que embarrera os fluxos. Nós somos responsáveis por abrir essa recepção, a gente é que é o agente de transformação. Então, nossos medos, nossas inseguranças, falar mal dos outros, se colocar como vítima das circunstâncias, isso tudo vai embarreirando o fluxo que faz com que a gente viva de forma plena, viva de forma íntegra. Maravilha. E Sandra, a gente sabe que assim, muita gente começou a ouvir falar da Cabala por conta de celebridades, né? Especialmente a Madonna, lá nos anos 90. Essa popularização, ela ajudou ou atrapalhou a gente, assim, a Cabala ser entendida de uma forma assim, verdadeira? Tem duas perguntas aí muito importantes dentro da sua fala, Débora. A primeira é que, quando populariza, é muito bom, porque a gente tem muitos tabus em cima da palavra cabala. Eu mesmo, ontem, conversando com uma pessoa, ela falou, alguém fez a minha cabala. Primeiro que não existe fazer a sua cabala. A cabala é uma sabedoria. Alguém fez a minha cabala do nome, ou a cabala da casa, tudo bem, mas fazer a sua cabala já é uma expressão que não existe. Eu falei, tá bom, mas o que foi isso? Ela disse que eu não poderia viajar até os 54 anos de idade. Isso não é cabala. Nossa, que castigo Então, seria isso para mim. É muito... Pois é, né? Essa coisa às vezes, do mundo esotérico, que atribuem a Cabala ao esoterismo. Cabala não é esoterismo, Cabala é uma sabedoria milenar, mística. E, às vezes, por ela ser mística, as pessoas acham que tudo que é místico é esotérico, mas não é. E aí, contextualizando, eu estava em São Paulo vendo a exposição de Jung no MIS, mas Jung traz os mitos, traz os arquétipos de diversas sabedorias, não traz da Cabala, porque a Cabala não era de fácil acesso. Que é uma pena, porque eu acho que Jung teria trazido para a gente tanto,
né, em relação aos arquétipos da cabala, aos mitos da cabala, porque tem, mas não tinha acesso. Então, quando a Madonna aparece acho que foi 2004, ela aparece com essa lãzinha, né, a lãzinha todo cabalista usa como um símbolo de proteção e símbolo de protagonismo da sua própria vida, porque isso aqui lembra para a gente não sermos seres reativos, a gente precisa ser seres proativos, porque quando a gente reage, a gente é efeito, né, do contexto, das circunstâncias, e que a primeira lei da cabala eu estou trazendo um pouquinho de cada coisa. Então, quando a Madonna aparece sim com essa lãzinha, é maravilhoso, porque ela tira a cabala de um lugar, e outras celebridades, né? Ela tira a cabala de um lugar que é extremamente restrito para homens acima de 40 anos e populariza, e as pessoas começam a se interessar. Então, sai de um lugar que é desconhecido para vir, né, para o que realmente a cabala é, que é uma sabedoria milenar que a gente extrai dessa inteligência espiritual, uma inteligência comportamental, uma prática para o nosso dia a dia, para a gente viver melhor. Você falou aí que ela era um conhecimento restrito a homens acima de 40 anos. Quando foi que ela passou a ser acessível às mulheres? Eu vejo que não é só a cabala que era restrita para homem, né? A própria medicina, eu acho que tudo, né? A gente vem aí dos anos 70 para cá com a força do feminino tentando, fazendo um esforço para se encaixar em tudo, que é o lugar onde a gente merece estar, em tudo. Acho que o feminino é uma energia que ela é colaborativa, ela é uma energia de cura, então realmente a energia do feminino tem que estar em tudo. Eu acho que foi realmente nos anos 70, Grace, quando uma família chamada família Berg trouxe para Los Angeles, e a partir dessa ida e os livros foram sendo traduzidos do hebraico, do aramaico, aí começou a se falar de cabala e não teve jeito, teve que abrir, como tudo, né? Precisa ser aberto para ter um entendimento, para assim como a maçonaria, né? Ela também, né, restrita para homens, né? Então a gente, principalmente as mulheres, a gente chega aí de uma forma transgressora, positiva, para levar esse bem-estar e esse wellness e essa capacidade da gente se conectar na nossa melhor frequência, para a gente poder expressar e ofertar o melhor. E vem cá. Muitas curiosidades por aqui. Muitas. Ô, Sandra, você está falando tudo isso, né, respondendo Grace, e qual foi o momento exato que a cabala entrou na tua vida? Bom, eu fui para Israel quando eu tinha 18 anos para fazer um curso de uma pós-graduação em engenharia de biotecnologia. E em Israel eu não tinha o contato com a cabala. Eu fui fazer um curso de circuitos e de cura, equipamento médico. Quando eu voltei para o Brasil aos 20 e poucos anos, né, e me deparei com uma obra onde tudo estava dando errado. Eu consegui me mudar para um apartamento que era um sonho, que era uma intenção, né? Eu digo que a energia se move para onde a gente intenciona. Então, eu desde criança queria morar em frente ao mar, era um sonho, morar na Vieira Solto, né? E quando eu consegui concretizar esse sonho, comecei uma obra, tudo começou a dar errado. A gente acha que a gente chega no momento do sonho e as coisas vão ser uma maravilha, mas não existe isso, a vida é dinâmica. Então, apareceu um marceneiro que faliu, um empreiteiro que sumiu, enfim, todo profissional que entrava nessa obra, e na época o meu marido teve uma hepatite C, a gente começou a ter perdas financeiras, o sonho virou um verdadeiro pesadelo. E não é diferente, as pessoas procuram a espiritualidade quando as coisas dão errado. Eu falo isso para os meus alunos. Por que esperar as coisas virarem um caos para achar uma luz no final do túnel? E essa luz a gente pode chamar de Deus, pode chamar de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, tanto faz. E nesse momento eu precisei de ajuda. Eu falei, onde eu vou buscar ajuda? Será que um amigo, uns meus amigos conseguem me ajudar? Vou buscar um pai de santo? Não, eu resolvi falar com o meu rabino,
e esse rabino falou, você precisa começar a estudar Kabbalah. Kabbalah ou Kabbalah, tanto faz. Aí eu falei, Kabbalah, eu sou engenheira, eu sou totalmente, né, na estrutura, apesar de eu Racional. sempre racional, né, das exatas, ele falou, vai que isso aí vai te trazer respostas, porque Kabbalah é para quem precisa de respostas. E aí fui para os Estados Unidos, porque de 99 para 2000 não tinha onde estudar no Brasil, e foi onde eu comecei a encontrar as respostas, não do porquê, mas do para quê. O porquê eu podia ficar, ai, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que o marceneiro sumiu? Por que o empreiteiro quebrou? Eu podia entrar nessa energia de vitimização que não transforma nada. Então, ao invés da gente se perguntar por quê, quando as coisas estão dando errado, a gente pergunta para quê. Porque isso já coloca a gente num sentido, para que isso está acontecendo? E aí você entra de forma autoral na sua vida para você poder achar as respostas e transformar. Então, esse para quê, eu acho que o mais incrível que a luz se revelou é que eu realmente não me coloquei nesse porquê. Eu fui buscar o para quê. E estou aqui hoje, né, depois de 26 anos, quase 27 anos, com uma escola Engenharia da Alma, que ensina Cabala, que já transformou mais de 40 mil vidas. Acho que eu nem consigo mais quantificar isso. É uma escola que forma terapeutas da Cabala da Casa, da Cabala do Nome. É uma escola de desenvolvimento pessoal, uma escola onde a gente tudo é baseado na ciência da Cabala, saúde mental, inteligência emocional, tudo que traz para a gente uma forma prática de lidar com as nossas emoções, com as emoções das pessoas, com a nossa saúde mental, principalmente, que é um tema que precisa ser falado e é um tema que precisa ser muito trabalhado, porque as pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas e não vai ter lugar mais seguro no mundo. Não vai adiantar a gente procurar em Israel, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. O lugar mais seguro é a nossa mente. Se a gente tem uma mente clara, se a gente tem uma mente pacífica, que sabe escolher, né, pela consciência, consciência pela escolha, consciência pela presença, consciência pela criação, esse é o lugar mais protagonista e mais positivo que cada ser humano vai ter, é a sua mente sã. Esse é um lugar Você falou saudável. aí sobre por quê e para quê, e eu vou te perguntar o quê. Você fala muito em receber a abundância e a felicidade que a gente merece. O que mais pode bloquear esse fluxo na vida da gente? Pergunta boa. Eu falei que nós mesmos colocamos as barreiras de recepção da luz, da energia, como nós mesmos somos responsáveis em remover essas clipotas, essas cascas, essas cortinas, né, essas camadas. O que mais embarrera a gente não receber é o não senso de merecimento. Quando a gente não se sente merecedora, quando a gente não se sente merecedor, a gente intercepta esse fluxo. Isso tem a ver com a autoestima. E por isso eu falo autoconhecimento. Nem todo dia a gente vai acordar com a autoestima lá em cima, né, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas quando a gente reconhece esse lugar, que a nossa autoestima está em baixa, e a gente intercepta, né, esse senso de merecimento, a consciência já é o primeiro passo para você conseguir transformar. Então, é fazer contato. Faz contato. Hoje eu não estou me sentindo bem, tudo que eu fiz na vida, nada valeu. E olha que tem pessoas muito importantes que habitam esse lugar. Eu já ouvi dizer que tem uma síndrome, né? Porque o nome da síndrome não corresponde aos sintomas. É a síndrome, me ajudem. Da Do impostora? impostor. Já ouviram falar? Ou A síndrome da Sofremos, impostora. É inclusive. exatamente quando a pessoa não se sente merecedora. Todo mundo um pouco, né? Naquele momento que você já realizou tantas coisas na sua vida
e você só consegue olhar para aquilo que deu errado, não se sente bom, boa o suficiente. Isso é frequência, e Cabala fala de energia, então a gente está falando de uma frequência muito baixinha. Se a gente atrai aquilo que a gente vibra, a física quântica já confirmou isso, mas isso é cabalístico, a gente só vai atrair se a gente tiver com a frequência, coisas boas, se a gente tiver com a frequência em alta, né? Então, primeiro é reconhecer, uma né? coisa E bacana depois, do auto. isso é uma dica muito prática, é ser a sua melhor amiga. Uma coisa bacana do Pode falar, autoconhecimento é que, às vezes, os problemas não vão parar de acontecer, os altos e baixos vão continuar existindo. Eu acho que quando a gente tem essa consciência que você falou, a gente fica menos tempo no sofrimento, porque ele vai acontecer, os problemas vão dar uma derrubada, a gente vai tomar rasteira, mas quando você tem essa consciência, você fala, bom, pronto, deu, e agora o que eu posso fazer? Né? Eu acho que essa é a vantagem de se estudar, de se entender e de saber os nossos limites, as nossas forças e tudo isso. Sandra, você contou essa história aí da obra, né, que era um sonho, virou um pesadelo, e você criou a Cabala da Casa. O que exatamente significa? É uma limpeza energética de ambiente? Conta para a gente como é que funciona essa Cabala da Casa. Então, Cabala da Casa é meu propósito de vida, porque veio primeiro para me curar, e quando eu vi que eu, através do ambiente, consegui me curar e curar a minha família, eu falei, eu preciso levar isso, até porque Cabala é receber para compartilhar. E o método se revelou assim como um presente mesmo, falando, olha só, você vai ser o instrumento, você vai ser o canal dessa sabedoria e passa isso para as pessoas. Só que isso é uma técnica. É quando a gente, da mesma forma que a gente tem um interruptor de luz e a gente sabe ligar as luzes das nossas casas, né? Eu entro em casa, a sala de jantar está apagada, eu vou lá, eu sei exatamente onde é o interruptor de luz. Né? E quando dentro do meu ambiente a comunicação não está fluida, quando dentro do meu ambiente as pessoas começam a adoecer, que tipo de cura? Então, colocar a árvore da vida como um diagrama, como um circuito, para a gente identificar os vórtices de energia. Que energias? Da certeza, da convicção, da esperança, da prosperidade. É uma casa que a gente tem vários projetos, mas a gente não concretiza. É uma casa que a gente até ganha dinheiro, mas o dinheiro escoa. Ou é uma casa de uma menina solteira que está chegando aos 40 anos, quer casar, e ela vê que ela ir mesmo nas necessidades, porque a cura não é só a cura de uma doença, é a cura de uma circunstância. A cura é você colocar a energia na frequência natural, na frequência daquilo que é bom. Mas não é bom, isso é legal. Bom é sincrônico, bom é exato, bom é encaixado. Esse é o código de bom. Quando Deus está criando o mundo, ele fala, no primeiro dia foi bom, isso é sincrônico, isso é encaixado. Então, tudo que a gente reencaixa é quando a gente busca a cura. E a árvore da vida é um diagrama que ele é interpretativo, né, do que precisa curar dentro dos nossos ambientes. Isso serve para os nossos lares, isso serve para ambiente de trabalho, para restaurantes, para, enfim, clínicas, mas onde a gente vai trabalhar os 4 viés assim, mais importantes, né, que é saúde, família, relacionamento, saúde, família, relacionamento e trabalho. E aí a gente passa também pelo dinheiro, porque a gente precisa ter para ser. A Cabala lá não abre mão, né, da prosperidade, do dinheiro em detrimento da espiritualidade. Pelo contrário, tem que andar tudo junto. É corpo e alma, é matéria, é espírito, é energia, é tudo uma única integração. É porque tem gente que teima em desassociar, né? Mas, gente,
A gente quer ser próspera em todos os aspectos da nossa vida, Em né? alguns aspectos, acho que até as pessoas te forçam a se sentir culpada se você associa um com o outro, né? Pois é. Agora, Sandra, seguinte, se Tá você aí pudesse. uma outra barreira que também intercepta, que você acabou de dizer, que é a culpa. A gente falou do não merecimento, do medo, da insegurança, mas a Hum, culpa é o que mais embarrera a nossa prosperidade. Até porque quem é rico, né, a gente se sente culpado de ser rico, enfim, aí se a gente entrar no quesito prosperidade relacionada a dinheiro, porque prosperidade não é só dinheiro, a gente vai achar diversas crenças limitantes. nossa, e nós Mas tem. mulheres, o que a gente tem de culpa, né? Mesmo sem culpa, a gente Pega ela sente pra gente. culpas. Pois é. Mas o que eu ia te perguntar, Sandra, é o seguinte: vamos imaginar assim, se você pudesse agora entrar na casa de quem está assistindo a gente, qual seria a primeira coisa que você iria observar? Muito amplo, né? A casa ela é um reflexo da gente. Então, se a casa adoece, a gente adoece, a casa adoece. A casa ela é um organismo vivo. Então, esse é o primeiro olhar. A gente precisa olhar para o nosso ambiente como algo vivo. Não é um lugar que é só parede, tijolo, cimento. Não, ela guarda ali as nossas dinâmicas, as nossas memórias emocionais, mentais. Isso tudo a gente comprova cabalisticamente que tem essa camada energética na casa. Tem um campo de energia. Então, quando eu entro numa casa e eu sinto a energia da pessoa, eu puxo muito para um relato, eu puxo muito para uma conversa, para que ela me fale também o que está bom, o que não está, o que precisa transformar. Então, eu acho que para quem está assistindo a gente, essa é a primeira reflexão. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com os meus filhos. Ou o meu filho precisa ter mais foco para poder estudar e não ficar em recuperação. Ou eu preciso mudar. A mudança, ela traz muito do que precisa se transformar. E quando vocês falam que a energia, né, mas uma hora vai estar bom, uma hora não vai estar, essa é a vida. Só não se agarra. Pensa na vida como um mar. Tem ondas baixas, ondas altas, às vezes ele está. E é isso, hora vai estar de um jeito, hora vai estar do outro. O importante é como você vai estar para lidar com essas situações. Então, bagunça na casa é como se fosse uma gordura numa artéria, já que a casa é um organismo vivo, que obstrui o fluxo. E aí a gente fala, não estou passando bem. É o fluxo que não está passando bem. Então, é realmente olhar para o ambiente e, num primeiro momento, ver o que fisicamente não está passando bem. Então, se as portas são emperradas, se as janelas são quebradas, ou se tem bagunça no meio do caminho, é olhar para a sua casa e a sua casa precisa te transmitir um bem-estar, um bem viver. A casa seria um reflexo do nosso interior? Total. Por que a gente fala design de interiores? É design desse interior aqui, né? Design de interiores. Então, se a gente também tem muitas fotos de muitas pessoas que já se foram e aquilo traz assim uma tristeza, aquele canto da casa pulsa tristeza. Agora não, se é uma memória, é a construção da minha história, ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Então não tem uma regra, a cabala da casa não tem uma regra, ela tem uma interpretação que é conjunta, né? O terapeuta com os habitantes para a gente chegar, né, em soluções para a casa estar numa vibração de alegria, de prosperidade, de conversas de entendimento, de proteção. Não, todo dia eu tento achar alguma coisa no meu armário e não acho. Né? Meu armário, meu closet é uma bagunça. O que aquilo pulsa? Desorganização, pulsa já um auto-julgamento. Eu sou desorganizada mesmo, ou uma desconfiança, será que alguém pegou? A gente
tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, porque é aquilo que está vibrando, e aquilo que está vibrando é o que vai atrair. Então, como botar a sua casa para rezar para você? Para vibrar coisas boas? Cabala da casa, que é identificar os pontos de energia e chegar com uma determinada ferramenta, que são as letras do alfabeto hebraico, né, como ferramentas vibracionais para vibrar, pulsar e atrair. Então, a casa vibra aquilo que você programa para ela vibrar. Vamos aproveitar que a gente está em janeiro para já organizar essas coisas da vida para seguir esse 2026 plenos, né? Ela falou de não achar nada no guarda-roupa. Eu lembrei da minha adolescência, que eu falava, não mexe nas minhas coisas, não, que a minha bagunça é organizada. Eu sei onde está tudo. Podia estar tudo revirado, mas eu sabia onde estava cada coisa. O dia que minha avó chegava, arrancava, jogava tudo no chão e falava, arruma, eu ficava umas 2 semanas para tentar achar onde que eu tinha guardado as coisas. Era uma loucura. A minha bagunça era organizada. Então, ser organizada para você está tudo certo. Eu acho que a espiritualidade ela precisa ser customizada. E quando a gente relaciona a espiritualidade com religião, a gente já vem com vários dogmas. Tem coisas que servem para umas pessoas, mas não servem para outras. Então, a espiritualidade é aquilo que eu falo, né? Quando você protagoniza, você escolhe, você também tem que escolher se a sua bagunça é organizada e para você está tudo certo, está tudo certo. Quem sou eu para dizer que, né, você precisa organizar o teu closet da minha forma? Não tem isso, tem aquilo que te faz bem. Então, Sandra, eu quero voltar um pouquinho no começo aqui do nosso papo. A Cabala, ela transformou a tua vida pessoal e a tua relação com os teus ambientes? A gente só vai ser aquilo que a gente já é. Então, na verdade, eu já era e já sou tudo isso, né? No sentido de que eu já tinha, eu já entrava em alguns ambientes e me sentia mal e ia embora. Mas eu não sabia por quê. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei as pesquisas e aí eu solidifiquei o método, aí eu entendi o que é energia, né, para poder estar aqui contando para vocês, porque às vezes a gente acha que intuitivamente é uma coisa que é da nossa cabeça, mas a intuição ela, ela é uma ligação direta com a fonte, e a fonte não tem erro. A fonte ela é pura energia, ela é pura luz, ela é puro amor. Então, eu já tinha isso, só que eu não sabia nomear, eu não sabia de onde vinha, eu não sabia o que era. Então, na hora que a gente sabe que tem uma ciência que comprova, aí você fala, realmente a Cabala mudou totalmente a minha vida. Digo que são lentes novas, é uma lente onde as coisas são mais claras, onde eu mesmo preciso alterar aquilo que não está bom, eu não espero que ninguém faça por mim. E aí é aquela coisa da responsabilidade que dá um trabalho enorme, mas ao mesmo tempo dá tudo aquilo que a gente quer, que é liberdade. O que mais que a gente quer? É liberdade. Então é uma sabedoria que entrega tudo isso para a gente, mas ela é prática. Porque tem muita gente que estuda que ainda fica esperando que alguém faça alguma coisa por você. Não faz você. Como? Tem as ferramentas. Hoje eu estou triste, né? Preciso entregar um projeto. Como é que eu vou chegar na frente de várias pessoas com essa energia? Você vai lá, pega uma determinada letra, faz um exercício, e é rápido. O exercício espiritual ele é rápido, mas ele precisa ser feito, porque é isso que te condiciona, assim como o exercício físico. Você sabe que para deixar o abdômen sarado, você precisa fazer abdominal. Você sabe, mas se você não faz, não tem como. E o exercício espiritual é igual, é a respiração, é a contemplação de uma determinada letra, que pode estar na sua casa, ou que pode estar na sua cabala do seu nome, mas você tem as suas ferramentas customizadas para você ter alegria, para você vibrar amor, para você ter ganho na justiça, para você sair de um lugar negativo. São 22 letras, são 72 fórmulas de combinações de letras,
são mais de 100 ferramentas para a gente poder se transformar. Por isso é que eu falo, tem que aprender e customizar a sua espiritualidade, sempre com atributos e qualidades elevadas. E aproveitando que a gente está começando um ano que tem aí um atributo de ser ano de aprendizado, de recomeços, né, de novos ciclos, mesmo com essa diversidade de combinações assim, tem alguma que você possa falar para a gente destravar a abundância ou para essa questão energética que você falou, de dar mais energia, de começar um ano com mais vontade, com mais pulsão de vida, com mais vontade de ir para a vida e, sei lá, de prosperar? Tem uma ferramenta que eu digo que ela é quase que um patrimônio espiritual da humanidade, que são os salmos. Mas os salmos são católicos, os salmos são judaicos. Os salmos, eles estão em todas as religiões, mas é uma poesia, é um cântico que fala diretamente com essa camada que a gente tem, que não é só pele, que ela é alma, que ela é espiritual. E eles atuam diretamente ali. Você não precisa saber entender o que o salmo está dizendo, mas você só precisa ler e trazer essa energia para a boca, porque a boca é aquilo que manifesta o pensamento. Como então, se fosse um mantra? Salmo 1, para esse momento. É um mantra. Então, o Salmo 1, bem-aventurado, já começa se comunicando com os bem-aventurados. Salmo 1 é um mantra, um nigun, que a gente chama na Cabala, que te coloca numa vibração de abertura dos caminhos, de renovação, de rejuvenescimento. Prosperidade aí já é uma coisa mais específica, mas eu acho que se tem um salmo para a gente ler nesse momento para renovar as energias, limpar e renovar, é o Salmo 1. Maravilha. E eu fiquei pensando agora numa analogia, quando um recém-nascido ele está mamando, ele não sabe do que se trata, mas ele está se nutrindo, né? É meio isso. Porque eu entendi. É total isso. É total. Isso, inclusive, é um comando. A gente tem os 10 mandamentos, né, na Torá, na Bíblia, mas a gente tem um muito importante que fala nascer venishma. Faz, depois entende. O bebê, até instintivamente, o bebê ele vai mamar. Ele não sabe por que ele precisa mamar, que aquele nutriente vai nutrir as células, vai fazer com que ele cresça. Não é isso. É um fazer para colocar. Quando você bebe água é igual. Você bebe porque você está na ação. E o rezar também precisa estar nesse lugar. Reza. Busca muito entendimento. Busca vibração. Ô Sandra, olha só, eu vou aqui te pedir o povo aqui adora uma dica prática. Eu não gosto muito da palavra dica, não, mas enfim, alguma coisa para que possa efetivamente aplicar na vida dele. Isso, exatamente, porque como você mesmo está dizendo, não adianta só a gente saber, né? A gente tem que saber e aplicar para ter resultado, senão não faz sentido nenhum. Existe algum ritual ou uma prática, assim, vou ser bem dramática, de emergência, se a gente sente que a casa está pesada? Então, fisicamente, né? Vamos no físico, que é mais fácil. Tá. Depois a gente vai para o espiritual, porque o espiritual é o que é metafísico, a gente não vê. Primeiro, tira os excessos. Quando está pesado, é porque tem excesso. Então, tira os excessos. Começa pela cozinha, porque é difícil a gente, às vezes, fazer essa limpeza. Acha que em um dia vai tirar todas as roupas que a gente não usa. Não, vai incômodo. Começa pela cozinha. As panelas que você não usa, os talheres que podem ser úteis para alguém. Aí depois vai para o seu armário, porque no momento que você vê a sua cozinha mais leve, que é onde você prepara o seu alimento que te nutre, as coisas ali já começam a ficar mais leves.
Então, se tem uma dica prática, a gente fala arruma o closet, vamos mudar um pouquinho, vamos arrumar a cozinha, vamos tirar tudo que não serve mais e doar. Né? Aí depois vai para o closet, vai para o armário, tira os excessos, bugiganga, bagunça, tira os excessos, que aí fisicamente já vai dar uma sensação mais de leveza. Tá? Aí depois que a casa estiver arrumada fisicamente, aí essa dica é uma delícia. A gente vai pegar uma essência de alfazema, que pode ser comprada na farmácia, nada caro. Eu gosto do tempo das nossas avós, lembra daquela Aquela da alfazema camponesa. A camponesa, eu era criança, eu lembro muito. Exatamente. E a gente ainda tem essa memória afetiva com a camponesa. Né? Ela está até aqui, eu só não vou levantar para a gente, né, ganhar tempo. Pega uma tampinha, a tampinha bota num balde de água e aí vem limpando você mesmo. A gente até pode terceirizar isso, não tem problema, mas num primeiro momento, você pega um paninho, mergulha ali, aquilo vai trazer o cheiro, a gente já está botando o sentido do olfato aí, que tem a ver com a espiritualidade. Você vai limpando os cantinhos da sua casa, depois mergulha o pano de chão no balde, aí vem no chão. Aí aquilo já vai trazer um frescor, já vai trazer uma leveza e aí precisa aprofundar. Como é que se aprofunda? É através do estudo disciplinado da espiritualidade, que podem ter, né, várias vertentes. Eu convido todo mundo a estudar Cabala, e a gente está começando agora um curso sobre sonhos no Cabala Online. É um curso que os meus alunos sempre me pediram, que tem essa importância, né, dos sonhos e como eu digo, que a gente precisa customizar a nossa espiritualidade. Cada um chama Deus da forma que quiser chamar, por isso que o nome de Deus é impronunciável. Não é por culpa, não é por vergonha, porque cada um tem a sua forma de lidar com Deus, com essa fonte da vida. Os sonhos também, não dá seu sonho para ninguém interpretar, não. Vai você lá dentro, no seu coração, respira, vê o que é essa mensagem. Agora, a gente estuda os sonhos de Enoque, a gente vai estudar os sonhos de Jacó, porque tudo é baseado na Bíblia, na Torá, como código, e não como algo dogmático. Fantástico, amei conhecer um então, pouco mais. Eu dei 3 dicas, hein? Nossa, arrasou muito. Quem anotou vai ter um ano para lá de próspero. Gente, vocês podem aproveitar, porque eu farei isso. E eu já estava pensando naquela que ela falou da alfazema, eu ainda pensei, ela falou, o ideal pode terceirizar. Eu falei, mas quando a gente terceiriza, a gente não tem a garantia de quem vai fazer com a intenção que a gente gostaria de colocar naquilo, né? Então, bora a gente mesmo fazer, passar alfazema para tudo quanto é lado. Regaça as mangas, vamos embora. Exatamente. Sandra, foi um prazer, uma delícia ter você aqui. Que a gente tenha também um ano super próspero, que você tenha prosperidade nos seus novos cursos, nos seus novos projetos, e muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. A gente quer Eu agradecer. Que agradeço. Sandra, eu agradeço. A gente quer agradecer. A gente quer muita te gratidão. agradecer. Muita muita coisa boa. Não, porque você não vai embora assim, não. Eu também quero te agradecer, mas eu quero saber se você tem assim, umas últimas considerações para a turma aqui que assiste a gente. Eu digo que cada final de podcast, ou final de entrevista, eu procuro trazer alguma coisa nova para não sempre falar a mesma coisa. E aí eu quero deixar aqui que quem tem a sabedoria é responsável por mudar, por alterar. Não espera que o outro, que a gente fala, porque é o meu irmão, porque é o meu vizinho, porque é meu chefe. Se você está aqui vendo essa conversa, é porque você buscou algo melhor para você. Então, use você, não espere que o outro faça por você. Então, seja você o agente de transformação da sua vida, que você vai ver que ao redor as coisas realmente melhoram. Coisa boa! E aí, gostaram? Se gostaram, podem já curtir, comentem,
Compartilhem. E se inscrevam no canal. A gente está aqui toda quarta-feira, às 19 horas, com episódios novos, no YouTube e no Spotify, no @Nosso Papo a gente inventa. É isso. Vocês também podem seguir a gente no Instagram e no TikTok, @O Nosso Papo a gente inventa. Beijo! O Nosso Papo a gente inventa.